Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para tentar matar um pouquinho a saudade, né? Essa pandemia tem deixado a gente muito mais virtual do que presencial. Então, o que cabe para a gente realmente é que a gente consiga se utilizar dessa tecnologia toda que a gente tem hoje em dia para poder estarmos mais próximos, seguindo com o nosso objetivo, que é a divulgação da doutrina. Que logo, logo possamos estar juntos e, como sempre procuramos aprender com alguma coisa, que sejamos tanto virtuais quanto físicos a partir de agora. Eu vou pedir agora apenas para que a gente levante nosso pensamento ao plano espiritual, agradecendo mais uma vez por estarmos juntos. Porque sim, nossos amigos, estamos juntos. Estamos juntos em pensamento. Estamos juntos, afinados a essa doutrina que tanto nos dedicamos, que tanto adoramos, que tanto somos obrigados deliciosamente a estudá-la cada vez mais. Sabemos que temos problemas, sabemos que problemas virão, mas estejamos confiantes que nas bases da doutrina conseguiremos passar incólumes pelos problemas. Que durante esses próximos 15 minutos possamos ser iluminados pelos nossos amigos espirituais, seguindo com os nossos pensamentos afinados a eles em prece, fazendo com que chegue a cada um dos nossos amigos, cada um dos nossos parentes e até mesmo aqueles que não conhecemos, mas que precise, Senhor, de um ponto de carinho, de uma luz em seu coração. Que humildemente, Senhor, cada palavra dita nesse dia de hoje, cada pensamento de reflexão chegue ao coração dos nossos irmãos. E assim, vamos dar por iniciada mais essa reunião virtual. Assim seja, Senhor. Hoje, o nosso texto que eu procurei escolher para a gente poder refletir aqui foi um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. E aí eu cheguei no texto intitulado Além Túmulo. E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Isso foi Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no seu capítulo 15, versículo 13. Então Emmanuel nos diz: teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição e de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição,
Submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas, aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos alma em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo, encontramos a continuação do esforço da vida. Meus amigos, esse texto de hoje de Emmanuel é muito interessante. É tão interessante que me fez, na verdade, para procurar me aprofundar um pouco mais, buscar o capítulo 15 dessa epístola aos Coríntios, para entender por que dessa afirmação de Paulo em seu versículo 13, onde ele bota, né? E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. E na sequência ele ainda bota: e se o Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Poxa, um apóstolo, considerado o apóstolo de Deus, fazendo uma afirmação dessa, escrevendo uma carta a uma comunidade e sendo enfático de que a ressurreição não existe. E aí, como um curioso, eu acabei lendo a epístola e descobri que Paulo faz uma dissertação também muito interessante, onde lá, já no seu versículo 40, 44 por aí, ele começa a distinguir, para poder mostrar sobre a ressurreição, o que é celeste do que é corporal. E ele coloca: e há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há corpo espiritual. Então ele vem assim ao longo da sua dissertação falando assim: olha, nós temos uma parte moral e uma parte terrestre. Enquanto ambas essas partes não estiverem em consonância na sua evolução, não haverá ressurreição. E aí, pelo poema, pela sua forma como foi escrita, você pega os versículos de 52 a 54, que ele fala o seguinte: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta,
porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e este corpo moral se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E aí eu volto a Emmanuel quando ele fala que a ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. E quando Jesus vem nos mostrar através do exemplo da sua ressurreição, do seu fenômeno de ressurreição, ele na verdade está mostrando para a gente o ressurgimento. Jesus não somente ressuscitou para mostrar que isso é possível. Jesus ressuscitou para mostrar que o trabalho estava apenas começando, ou melhor, recomeçando no plano espiritual. Por isso, meus amigos, não fiquemos enraizados com os problemas da vida terrestre. Façamos por onde enfrentar cada uma das dificuldades, porque a forma como a gente interpreta a nossa conduta aqui na Terra, a forma como a gente dá os nossos exemplos, é que vai traçar a nossa forma de trabalho no plano espiritual. Muito obrigado, que todos tenham uma excelente semana e que possamos em breve voltar a nos ver. Assim seja.